Boa tarde, gente. Estamos iniciando mais uma live da Biossíntese. Hoje a nossa convidada vai ser a Thaís Oliveira, do Instituto de Salvador, de Biossíntese de Salvador, na Bahia. E antes de colocá-la aqui na live conosco, eu vou esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando, as pessoas irem se aconchegando no seu espaço de casa, para acompanhar esse momento tão bacana conosco. Bom? Tô vendo aqui o pessoal entrando, Marina, Sheila, Luciana, Isabelle. Vamos lá, vamos entrando aí, vamos chegando. Já vou incluir a Thaís. Vamos esperar pelo menos 5 minutinhos o pessoal ir chegando aqui e a gente iniciar, tá ok? Lembrando, por enquanto, as pessoas que essa live, assim como todas as lives que a gente está fazendo, que a Biossíntese está fazendo nesse tempo, nesse momento, nessa época que a gente está vivendo, elas vão ser gravadas, tá? Elas vão estar sempre na nossa página do YouTube. Pessoal, aproveitar, quem não puder assistir agora conosco, vai poder assistir depois. E é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos guardar só um pouquinho para a gente iniciar. Bom, lembrando também, pessoal, quem quiser mais informações sobre a biossíntese, a gente tem o nosso site, biosíntesenatal.com.br. Entram lá, aproveitem. Tem todas as informações sobre biossíntese, tem artigos, sobre nossas turmas. A gente está com uma turma agora que iniciou esse ano, né? E é isso. Ainda dá tempo, inclusive, de entrar na formação. Lá o pessoal entrando. Mied entrou aqui. Mari, Sheila. O áudio tá baixinho. Pera aí, vamos lá. Obrigado, Sheila. Deixa eu colocar aqui. Acho que vai ficar melhor. Vou botar o fone mais próximo. Agora sim. Melhorou? Quem tá ouvindo aí, ficou tudo ok? O pessoal tá escutando direitinho agora? É bom esse feedback agora. Ah, ótimo. Beleza. Porque a gente vai acertando os detalhes. Bom, vamos lá. Deixa eu chamar a Thaís aqui. Nossa live hoje é sobre a espiritualidade na crise da pandemia. Acho um tema muito bacana. Deixa eu colocar a Thaís conosco. Só um instantinho. Tá aqui. Vamos ver, aguardando a Thaís. Oi, Opa! Oi, Thaís, tudo bem? tudo. Seja bem-vinda à nossa live da Biossíntese. É uma honra ter você aqui. Você que é uma grande amiga, uma pessoa fantástica que está trazendo um tema para a gente assim maravilhoso, um tema que traz assim, né, é muito amplo, muito aberto e assim tão aberto assim como também temos várias formas de olhar para ele, de várias culturas. Antes de entrar no tema, eu gostaria, Thaís, que você se apresentasse, falasse um pouco de você, para as pessoas poderem te conhecer aqui no espaço. Sim, eu também estou muito feliz, por estar aqui, por estar representando a biossíntese, né? Eu estou feliz por falar de um tema que para mim é muito caro, né? É um tema que faz parte da minha vida e que me levou, de alguma forma, a escolher a biossíntese como linha de atendimento, né? Como psicóloga, nós temos várias opções, né, para poder escolher um caminho a seguir de atendimento psicológico, né? Mas o que me levou a escolher a biossíntese foi justamente a espiritualidade, né? O olhar para essa dimensão. E eu estou muito feliz porque eu estou muito grata por estar aqui, grata a todos os meus mestres, né? A Eunice, a Liane, a Esther, que eu conheci, porque eu estou na biossíntese desde 2005, né? Então já tem uma caminhada aí.
a Valdo, as meninas de São Paulo, a todos, né? A todos nós que estamos aqui fazendo parte dessa comunidade, né? E eu estou muito feliz porque acho que é um momento em que a gente está se integrando e construindo pontes, né? Como Boadella diz. Isso, construindo pontes, né? Que faz até a gente se aproximar dos institutos no Brasil e no mundo, né, Thaís? Eu acho que isso é bacana. A gente poder ficar mais próximo, trazer toda a biossíntese na sua beleza e na sua profundidade para as pessoas conhecerem e para as pessoas se aprofundarem enquanto terapeuta também. Então, Thaís, o tema, né, espiritualidade na crise da pandemia é um tema que a quem escuta de primeira vista associa a religião. Às vezes a gente tem é um tema que ele vai muito amplo para várias culturas, tem várias formas de ver espiritualidade, e a biossíntese também tem uma forma muito particular de vê-la. Então, eu lembro que você estuda a espiritualidade há muito tempo. Eu lembro de 2015 no Congresso da Biossíntese, você falando sobre isso. Então, é muito bacana ter você. E vamos lá, né? Como é que é essa questão da espiritualidade? Fala um pouquinho, entra no tema para nós. Sim, sim. É verdade. Eu fiz o mestrado sobre espiritualidade e saúde, né? E agora eu estou fazendo o doutorado, né? Aprofundando um pouco mais sobre esse tema. Eu já tem um tempinho, né, que eu venho estudando. Então, assim, na verdade, o que você traz é algo muito importante, né? Porque, assim, essa área é uma área eivada de preconceitos, eivada de misticismo, né? Ou, na verdade, os conceitos não estão claros e as coisas ficam muito confusas, né? Então, assim, antes da gente começar até a falar do que conceituação é essa de religião, de espiritualidade, quais são as diferenças, eu penso que é importante se dar conta, né? Por exemplo, estudos populacionais do IBGE, censos populacionais têm demonstrado que apenas 5 a 8% da população brasileira não possui religião, né? Então, se a gente pensar, em média, 92 a 95% dos brasileiros professam alguma religião, fazem parte de alguma filosofia espiritualista, né? Então, isso demonstra que a dimensão religiosa e espiritual ela tem um impacto e uma grande influência nos diversos aspectos da vida humana, né? Pensando no nosso país, principalmente um país com todo o sincretismo, com as diversas misturas, né? E tudo que acontece com relação a isso. Então, e diante disso, é importante a gente saber, né, o que é que a gente está falando. Hoje aqui eu vou utilizar uma definição de Harold Koenig, né? Na verdade, a espiritualidade, principalmente, é algo difícil de se conceituar, porque é algo muito individual, pessoal, singular, né? Mas tem havido um esforço por parte da ciência mesmo, da academia, de tentar encontrar definições mais abrangentes que incorporem boa parte das dimensões que estão ligadas à espiritualidade, né? Eu vou usar... Isso é bacana, né? Porque vai ampliando a forma de a gente olhar e vai fundamentando. Acho que isso é muito importante, que assim você vai se apropriando desses conceitos para poder também construir o conhecimento, né, Thaís? Sim, sim. Né? E assim, por isso que eu disse, eu vou utilizar essa definição de Harold Koenig, não é a única, mas eu considero que dentro das ciências hard, das ciências mais duras, né, biomédicas, ela é uma definição muito bem conceituada, porque ele é um pesquisador de muito tempo, um pesquisador, talvez o maior pesquisador do mundo sobre a temática de religião, espiritualidade e saúde. Então, assim, eu vou seguir exatamente citando como ele trouxe. Religião é um sistema organizado de crenças, de práticas, rituais e símbolos projetados para facilitar a proximidade ao sagrado ou transcendente. Então, é um aspecto institucional, né? Das relações, dos rituais, de tudo que diz respeito ao contato com o sagrado. A religiosidade já seria as práticas religiosas e espirituais, propriamente ditas, né? Tem a ver com a adesão a um sistema de crenças, a frequência a instituições religiosas, a frequência a alguns rituais ou símbolos que conectem com o sagrado. Já a espiritualidade é uma busca, né? Koenig define como uma busca pessoal em direção ao entendimento de questões sobre a vida, o significado da vida, suas relações com o sagrado ou o transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas, né? Ou comunidades, desculpe, ou formação de comunidades religiosas, né? Então, na verdade... Não fica só ligado à religião, que às vezes as pessoas pensam em espiritualidade mais só a religião, e pronto, na verdade não, né? Tem um olhar muito mais amplo, né, nesse caso. Claro. Então, assim, religião e espiritualidade são coisas diferentes, mas são complementares,
né? Elas estão juntas o tempo inteiro. Inclusive, né, na academia, na ciência, as pessoas têm, assim, os pesquisadores têm trazido muito uma advertência para a gente, né? Eles chamam a atenção, porque atualmente tem havido uma polarização. Religião é ruim, é dogmática, né? É intolerante, é inibidora, autoritária, e espiritualidade é cult, é legal, é livre, é pessoal, né? Só que os pesquisadores eles têm trazido que essa bifurcação ela é perigosa, né? Porque, de fato, a gente ignora que a maioria das pessoas vivencia a espiritualidade dentro de algum contexto religioso, né? Seja num terreiro de candomblé, seja dentro de uma igreja, seja dentro de um grupo de psicoterapeutas que fazem alguma prática relacionada à espiritualidade, mas dentro de uma comunidade. E aí cria a falsa ideia de que a espiritualidade é boa e que a religião é má. Mas essa perspectiva ela é muito simplista, sabe, Ti? Porque ela ignora que a religião e a espiritualidade ela pode ter lados tanto úteis quanto prejudiciais para a saúde, tanto física quanto mental, né? Então a gente hoje considera que a religião e a espiritualidade ela não é nem boa nem má. Ela pode ser boa ou má, a depender do contexto, da situação e da pessoa, né, que está vivenciando isso. E assim, apesar disso, dessas dificuldades, os estudos acadêmicos, eu estou falando de estudos mesmo, em que você avalia a frequência religiosa e espiritual. Por exemplo, pessoas que frequentam qualquer religião, qualquer lugar, uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Alguns estudos têm demonstrado, e essas evidências já são consistentes, né? De uma associação de efeitos positivos da religião e da espiritualidade, tanto sobre a saúde física quanto a saúde mental. Indivíduos, então, assim, mais religiosos, mais espirituais, eles tendem a ter menos depressão, né, na nossa área, a ter menos ansiedade, menores tentativas de suicídio, menor uso e abuso de substâncias, melhor qualidade de vida, remissão mais rápida, ou se ele deprime, ele se cura mais rápido, né? Assim como índices também menores, né, de mortalidade, tanto por causas cardiovasculares quanto da mortalidade em geral. Né? Existe um estudo em que se acompanhou pessoas religiosas durante um grande tempo, e um estudo longitudinal, né, que dá para a gente perceber mais causalidade. E as pessoas mais religiosas, mais espirituais, viveram em média 7 anos a mais do que as pessoas que não tinham nenhuma ligação com essa dimensão. Né? E assim, a ciência ainda não sabe exatamente como é que a religião e a espiritualidade interfere tão diretamente, de forma tão positiva, de forma geral, nas questões de saúde, né? A gente imagina que indivíduos mais religiosos e espirituais, eles tendem a ter um pensamento mais saudável, eles querem cuidar mais do corpo, porque o corpo é um presente de Deus, por exemplo, né? A religião também enfatiza o vínculo social, o cuidar do outro, o ajudar o outro, né, o voluntariado. E tudo isso já está ligado. A ciência já tem demonstrado que isso traz saúde e bem-estar, né? Então, a gente ainda está aprendendo os mecanismos, né? Mas a gente já sabe que uma coisa está ligada positivamente à outra, né? E assim... Para a gente fechar essa parte que eu acho que é importante, para a gente ter um arcabouço, né, mais teórico, mais científico, para a gente partir para olhar a biossíntese e olhar a espiritualidade nesse momento, existe um conceito que foi criado por um psicólogo, né, eu fico muito feliz por ter sido um psicólogo, que é Kenneth Pargaman, é um psicólogo de Ohio, né, nos Estados Unidos, que criou o conceito de coping religioso e espiritual, né? E esse conceito, ele é muito legal porque ele ajuda a gente a ter um entendimento mais refinado de como a religião e a espiritualidade se relaciona com os desfechos de saúde, né? Aquilo que eu disse, ela não é boa nem má, né? Depende. Então, assim, e o que é cope? Cope é enfrentamento, né? A gente não traduz isso, mas é enfrentamento. Como é que eu enfrento as crises da vida? Como é que eu enfrento as dificuldades, né? Que é o nosso tema hoje, nesse momento da pandemia. E aí, ele cria esse conceito. Ele diz que o cope religioso espiritual é o uso da religião, da espiritualidade ou da fé para lidar com o estresse e com as consequências negativas dos problemas da vida, né? Então, se utiliza uma série de estratégias religiosas, espirituais, para lidar com esses momentos difíceis. E Kenneth Pargaman, Kenneth Pargaman, ele fala
que essas estratégias elas podem ser positivas ou negativas. Né? Então, o coping religioso positivo, basicamente, é um enfrentamento que proporciona efeito benéfico para quem pratica. Né? Então, por exemplo, procurar o amor, a proteção de Deus, conforto na literatura religiosa e espiritual, buscar perdoar e ser perdoado, né? Mas, principalmente, resolver os problemas da vida em colaboração com Deus. Né? É uma postura de colaboração e de parceria. Né? Eu faço o melhor que eu posso e o resto eu entrego lá nas mãos de Deus, de Alá, de Buda, do que quer que seja para cada pessoa. Né? Então, na verdade, é uma postura de se colocar ativo, né? Diante dos problemas da vida, de contar. Né? Que seria o contrário das pessoas que jogam para Deus a resolução dos problemas. Muita gente tem essa visão, né? Deus vai resolver, então não precisa fazer nada. Então, um lugar passivo seria isso. Exatamente. E isso está relacionado ao coping religioso espiritual negativo, né? Sim. Por quê? Porque o coping positivo, na verdade, ele nos conecta com, por exemplo, agora na pandemia, né? A gente, se eu disser, não, Deus cuida de mim, né? E eu não vou pegar esse vírus, vai ser assim, eu saio na rua sem máscara, né? Eu furo o isolamento social, e isso, de fato, gera consequências muito negativas, né? Para mim, enquanto pessoa, mas para a comunidade, para a coletividade. Então, na verdade, o coping religioso positivo seria: eu faço tudo que é necessário, eu uso máscara, eu uso álcool gel, eu lavo as mãos, eu faço isolamento, né? E confio de que eu não vou pegar o vírus ou que não vou viver algum problema maior advindo do vírus, né? Já o coping positivo, negativo, é isso que você traz. Questionar a existência de Deus, o amor, achar que Deus está punindo a pessoa por algo ruim que aconteceu na vida dela e delegar a ele, como você disse, a resolução dos problemas, né? Então, é deixar de usar tudo que eu preciso me cuidar agora nesse momento, porque Deus vai me proteger de tudo. Isso. Né? Isso. Agora, sim, desculpe, eu acho que é só importante frisar que boa parte dos estudos trazem que, apesar dessas diferenças, né, do coping religioso espiritual negativo e positivo, a maior parte das pessoas utiliza estratégias de coping religioso espiritual positivo. Né? Então, acho que isso é muito importante da gente estar trazendo. Tem os dois lados da moeda, mas parece que o lado positivo de colaboração e de parceria, ele está mais presente. Bacana, bacana. E assim, pegando esse gancho, Thaís, né? A gente sabe que a biossíntese, ela tem um conceito, não é um conceito, mas ela traz a espiritualidade também como tema fundamental da sua abordagem, né? Da forma terapêutica que se utiliza. Como é que você faz essa ponte, né? Disso que você está trazendo para a biossíntese? Sim. Assim, como eu falei no início da live, né, o que me trouxe para a biossíntese é justamente porque ela incorpora dentro do seu eixo de cuidado, o seu eixo terapêutico, seu eixo epistemológico, né, sobre o que é cuidar de uma pessoa, a espiritualidade, né? É bem complexo como a biossíntese vê isso. Eu vou tentar tornar isso mais didático, né, e tentar tornar isso mais simples, espero conseguir. Que assim, a biossíntese é uma psicoterapia corporal, né? Então ela trabalha com o corpo, ela inclui o corpo na estratégia de cuidado emocional às pessoas. Criada por David Boadella, né? Um inglês, na década de 70. E esse nome biossíntese significa integração da vida, né? Integrar a vida, integrar as nossas partes. E a biossíntese tem como conceito central a existência de 3 correntes energéticas no corpo, ou 3 fluxos vitais do organismo, né? Que basicamente a gente pode dizer que é corpo, mente e espírito, ou podemos dizer que seria um fluxo de movimento que corre os músculos, o corpo físico, ou de pensamentos, né, que correm pela corrente neurosensorial, os nossos receptores. E o fluxo de vida emocional que está localizado no nosso cardíaco, né, no centro do coração, e que flui através dos órgãos do tronco. Ou seja, didaticamente falando, né, ela inclui os 3 conceitos que seria o corpo, o pensar, o sentir e o agir. Né? Só que a gente sabe, Ti, que assim,
A vida da gente é complexa, né? A vida tem mistérios, eu vou usar essa palavra mesmo, porque estamos falando de espiritualidade. As coisas acontecem e a gente muitas vezes não sabe o porquê das coisas. Estou falando até de momentos difíceis como esse agora, né? Da pandemia. Por que isso está acontecendo agora? A gente ainda não sabe, né? E eu vou tentar que a gente mude a pergunta do porquê para o para quê. Para que isso está acontecendo, né? Então, assim, a gente sabe que na nossa história a gente vive muitos traumas, muitas quebras, muitas dificuldades. E esses traumas são diversos. Podem ter acontecido no nascimento, na vida intrauterina, como a biossíntese incorpora isso, né? Durante a infância, no decorrer da vida da gente. E esses traumas, eles quebram a integração dessas três correntes, né? Eles quebram a possibilidade da gente integrar o que a gente pensa, o que a gente sente no cardíaco e como a gente age, né? Conectado com o que a gente pensa e o que a gente sente. E isso vai levando ao desenvolvimento de defesas, né? Defesas que a gente chama de caráter. A gente vai criando uma armadura protetora para poder sobreviver ao trauma. No caso da gente, como nós somos terapeutas corporais, a gente acredita que essas armaduras estão enraizadas nos nossos músculos, né? Nas tensões, nas contrações, nos bloqueios, né? E isso vai gerando perturbações no nosso ritmo respiratório, perturbações na nossa possibilidade de fluir energeticamente, né? E ter carga e vitalidade para enfrentar a vida, né? E a gente vai criando uma máscara, um falso selfie, que vai escondendo quem nós verdadeiramente somos, né? Para não entrar em contato com aquela dor lá de trás, com a dor da criança ferida, né? E isso é o que basicamente a gente chama de neurose dentro da psicologia, né? Nós nos tornamos neuróticos para poder aguentar e dar conta, né? E essas defesas, elas foram super funcionais naquele momento da infância, do desenvolvimento, né? Mas ao longo da vida, elas vão perdendo o poder. E elas não vão, na verdade, nos atrapalhando, né? Porque vão desconectando a gente daquilo que a gente verdadeiramente é. Do nosso self, da nossa essência, da nossa espiritualidade, né? Acaba sendo interferências, né, que impede o livre fluxo, né, desse corpo, o livre fluxo dessa unidade funcional que é o ser humano, né, para poder lidar com as questões da vida, né. Tem uma importância porque foi construída durante a vida, faz parte da vida, mas porém, de repente, na vida adulta, isso vai servindo como interferências e vai impedindo de você ter uma fluidez na sua vida. Sim, sim. Claro que assim, a gente já sabe, eu vou falar um pouco melhor, mas assim, é impossível viver a vida na Terra encarnado sem um caráter, né? A gente não tem como viver a experiência de nascer, crescer, amadurecer sem viver traumas, sem viver frustrações, né? Isso é impossível. Mas acho que a tentativa da biossíntese e das nossas terapias todas é integrar esse sujeito para que ele esteja cada vez mais perto do que ele pode ser e do que ele é, né? Então, o trabalho da biossíntese é integrar ação, pensamento e sentimento. Ou, como a Adela diz, cabeça, coração e rara. Né? E esse é o fundamento, ele diz no livro Correntes da Vida, né? No texto sobre essência e existência, o grau de interno, que esse é o fundamento externo da biossíntese. Então, isso é uma parte do trabalho da biossíntese. Mas que tem um fundamento interno mais profundo e que sustenta o externo, que é a essência ou o espírito de cada pessoa. Então, Boadella, de fato, né, ele, vou usar uma linguagem mais filosófica, ele é um dualista interacionista. Ele acredita que mente e corpo são coisas diferentes, né? Desculpe, mente e corpo não. Espírito, alma e corpo, né? Sim. São coisas diferentes, mas que estão completamente conectadas e que elas se interinfluenciam, elas estão o tempo inteiro trocando, uma gerando efeitos na outra, né? Num sistema complexo. Não é tão fácil, a gente está pensando em paradigma holístico, né? Então a gente está pensando de uma outra forma, não é a forma linear, mecânica, tradicional. Então Boadella, ele, para a década de 70 e para tudo, ele foi realmente inovador, né? Porque falar disso hoje, em 2020, é uma coisa, falar disso na década de 70 é outra coisa, né? E é muito interessante porque ele diz que esse ground externo, esse enraizamento no corpo físico, né? Esse corpo de carne e osso, ele é super importante.
mas que o ground interno também é, né? E eles precisam conversar. E esse ground interno é o que a gente realmente é, né? Ele existe antes da formação do nosso corpo e continua depois da morte. E ele não está limitado ao tempo e espaço, ele transpõe todas as fronteiras, todos os limites, né? Isso é o que todas as religiões e práticas espirituais chamam de espírito, de alma, né? De self, de âmago, de core. A gente tem muitos nomes, né? Para falar disso, do divino, do sagrado, né? Então, para a Boadella, a gente não pode ser reduzida ao nosso corpo físico. Nós temos um corpo físico, vários corpos energéticos, né? E esses corpos, eles vão ficando cada vez mais sutis, né? Meio que pensando em Einstein, né? Então a gente tem uma matéria que ao longo do tempo ela vai se tornando energia, né? Na velocidade da luz. Então, Boadella incorpora e diz que a gente se estende além desse corpo físico e esse corpo físico vai sendo envolvido em vários corpos energéticos até chegar numa dimensão mais sutil e espiritual. Né? Ele traz até um modelo, né, Thaís, dos campos da vida, né? Onde ele, cada região, ele traz a sétima como uma região da essência, né? Seria isso? Seria essa espiritualidade, esse campo da essência? Exatamente. Assim, Tio, eu acho bem legal você trazer isso, porque assim, é interessante que das definições que a gente trouxe, Boadella, ele foca na espiritualidade. A gente aqui não está fazendo defesa de qualquer religião ou proselitismo, né? Eu acho que é muito importante deixar isso claro. A gente está falando de uma dimensão que é humana, que é intrínseca e profunda de cada ser. E é nisso que Boadella trabalha. E nos campos da vida, nesse diagrama que você está falando... Vou mostrar, né? Aqui. Eu estou com ele aqui em mãos, deixa eu só colocar aqui. Isso. Não sei se está perceptível para todo mundo, gente, para quem não é da biossíntese, né? Mas assim, enquanto psicoterapia, a biossíntese propõe um caminho de contato com essa espiritualidade, com esse self, com a essência, né? Então, nesse diagrama dos campos da vida, essa primeira camada mais externa, né, dessa borda aí, desse círculo, ela representa a nossa experiência mais externa, as nossas relações com as nossas máscaras, né? Os nossos mecanismos de defesa congelados no nosso corpo, o nosso caráter. Isso mesmo, Ti. A borda mais interna, né, que está mais próxima à essência, exatamente, ela representa, e mais próximo do centro, né, do campo 7, aquilo que nós verdadeiramente somos, né? Então, na medida em que a gente vai trabalhando na terapia, nos nossos processos de vida, os nossos mecanismos de defesa, eles vão sendo flexibilizados. E aí as nossas qualidades mais verdadeiras, elas podem vir à tona. Elas começam a fluir e aparecer naturalmente, né? Essa ideia Boadella traz de Reich. Eu não vou aprofundar Reich, mas quando ele fala das camadas, né? Reich fala da camada primária, da camada secundária, da camada terciária, né? E essa camada mais interna é que representa a nossa essência, o nosso core e as nossas qualidades mais profundas. Se a gente se der conta, né, olhando para esse diagrama dos campos da vida, da biossíntese, eu ia falar da bioenergética também, mas porque inclui a bioenergética, né? Sim. Porque o campo 1 e o campo 2 representam o corpo, né? Isso. Esse campo, essa cor mais vermelha aí, representa o corpo físico propriamente dito, né? Então, a carga, a quantidade de energia que a gente tem, se a gente tem hipertônus ou hipotônus, né? Se a gente respira mais ou respira menos. Sim. O campo 3 e o campo 4, que é o verde, que significa, na verdade, os sentimentos, é a relação consigo mesmo e com os outros. E o azul, que tem a ver com os pensamentos. Então, tem a ver com as imagens e com a linguagem, né? Então, de novo... É o que você falou, né? Sentimento, ação e pensamento. Essa tríade que você colocou, né? Boadella traz bem aqui nesse contexto, né? Exatamente. Pensar, agir e sentir, né? Isso. E se a gente for ver, né, o que... O eixo organizador de tudo isso é a essência, né? Isso, então, quanto mais próximo da essência, mais saudáveis nós estamos. Né? Mas tem uma coisa que é importante. Cipriano Lucchesi, né, que é daqui da Bahia, um professor acadêmico, ele traz um texto que ele chama Biossíntese, uma psicoterapia iniciática, né? E ele diz... Nesse texto de 2016, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar, que a biossíntese ela não manipula o contato com o âmago. A gente não trabalha diretamente lá com o self, né?
A gente trabalha para que o cliente, ao reorganizar as suas energias corporais, as suas emoções, os seus pensamentos, ele entra em contato com o self, com a essência, entra em contato consigo mesmo no significado mais profundo que isso possa ter. Então, o nosso trabalho corporal, emocional, mental, ele prepara o campo para que a gente entre em contato com a essência. E é nesse contato com a essência, né? Porque essa essência ela é livre de neurose, ela é livre dos traumas, que a gente se cura, né? Porque ela organiza os outros campos. É isso que Boadella faz quando ele coloca a espiritualidade no centro, ele está dizendo, esse é o campo que organiza todos os outros. E esse é o campo que pode permitir mudanças pessoais profundas, né? E por isso que ele traz que nós não somos o nosso caráter. Né? Nós somos além do nosso caráter. E por isso que nós, enquanto terapeutas da biossíntese, nós estamos muito focados, né, em olhar para os recursos, para as potencialidades das pessoas, para aquilo que elas podem desenvolver. Porque a gente não fica preso a patologias, a gente não fica preso a CID, né? Apesar de ser importante, claro, óbvio. É importante para a gente poder caminhar, saber por onde caminhar, mas a gente entende que o sujeito é além disso. Né? Então, e é uma coisa que eu gosto muito, né, com relação à questão da biossíntese, que para Boadella a espiritualidade ela precisa ser encarnada. Apesar dele acreditar que existe um corpo e um espírito, né, esse dualismo interacionista, ele acredita que nós estamos encarnados, estamos na Terra, estamos vivendo. E a gente precisa fazer com que a nossa essência seja vivida no nosso cotidiano. Todos os dias na nossa vida, em cada ação, em cada pensamento, em cada sentimento, né? Que a nossa vida seja conectada com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, e que a gente possa realizar nossos sonhos, os sonhos mais profundos de cada um de nós, né? E isso eu acho muito bonito. E aí ele cria um termo, né, chamado bioespiritualidade, né? Para ele, essas coisas estão todas juntas, né? E significa com desenvolver o seu coração no mundo. Quem é você? Né? O que você traz? Quem é Tiago? E o que é só de Tiago? E que só ele veio trazer, né? Isso. E é bacana você falando isso, porque o pessoal até já comentou aqui sobre bioespiritualidade, sobre esse respeito à espiritualidade de cada um. A relação filosófica também, o pessoal colocou também aqui, que eu acho bacana, porque o Boadella ele gosta muito da filosofia, ele traz muita filosofia, né, na própria abordagem, então é bacana você trazer esse olhar da bioespiritualidade, porque dá uma visão bem mais ampla, né? A gente vai além, a gente não fica preso em coisas menores, né? Eu acho que isso é bacana, dá uma profundidade para o tema. Sim. Então, para a gente da biossíntese, não existe saúde física sem saúde emocional, sem saúde espiritual, né? A gente não separa. E assim, como a live é sobre espiritualidade, eu vou focar nos aspectos espirituais da saúde que Boadella traz, né? Então ele diz que a pessoa estando saudável no contato com a sua essência, ela tem que estar em contato com as partes profundas pessoais de valores que trazem o sentido à sua própria vida, né? E que fazem a vida dessa pessoa caminhar. Além disso, uma pessoa que é conectada com o self, com a essência, com o campo 7, ela tem força existencial para lidar com as crises da vida sem ficar presa ao desespero. Isso eu vou usar bastante daqui a pouco quando a gente falar das estratégias para lidar com a pandemia, né? E que eu acho muito lindo, ele diz, o sentido de que a vida é um processo e de um desrespeito cada vez mais a um amor profundo por si mesmo e aos outros. Né? Então a gente está falando de cooperação, a gente está falando de compaixão, a gente está falando de troca, de valores humanos e éticos fundamentais. Coisas tão importantes, principalmente nesse momento, né? Que a gente está vivendo. Extremamente importante. Sim. E outra coisa que é super importante, né? Para a gente poder passar para uma outra parte, que eu acho que, assim, isso muda tudo. Né? Isso muda a forma da gente, enquanto psicólogo, estar com o nosso cliente, por exemplo, no set terapêutico, né? Porque quando a gente olha o cliente além do caráter, além das defesas, a gente entende que o nosso vínculo é um vínculo de ressonância. A gente precisa ressoar, estar inteiro, presente, conectado com o nosso cliente, né? Então, é um contato de qualidade para qualidade, de essência para essência, né? Porque debaixo da neurose e dos problemas, o cliente tem valores, ele é algo além, né? Ele tem qualidades que precisam ser reconhecidas por outro ser humano,
E por isso que eu acho que a biossíntese é tão potente, né, no seu cuidado às pessoas, na forma de transformar a vida das pessoas, né? E por isso que o Bodella diz que esse contato, inclusive, é um contato quase meditativo, porque a gente deveria, pelo menos, né, na maior parte das vezes, estar inteiro com aquele cliente, contactando todos os seus corpos, físicos e espirituais, né, ressoando com ele. E aí, como fazer isso num momento tão difícil, quando a gente mais precisa disso, né? Esse momento da pandemia, dessa crise, que mexe com as pessoas, é o que a gente mais escuta, na verdade. Lógico, nas sessões, né? Como isso interfere a vida do dia a dia, interfere o meu olhar até para o futuro, para o futuro. Como fica mexido tudo isso, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, é um momento muito delicado. Né? O isolamento social, o medo do contágio, né? E principalmente o medo da morte. Nós estamos lidando com questões existenciais profundas, né? E esse momento tem colocado a gente diante de inúmeros desafios que questionam a nossa ideia de onipotência, né? De que a gente pode tudo, de que a gente consegue tudo. É verdade que a gente conseguiu muitos avanços com a ciência, a gente controlou doenças, a gente faz transplantes cardíacos, transplante de fígado, de rim, né? Mas também é verdade que esses avanços trouxeram para a gente uma falsa sensação de vulnerabilidade. Como se a gente pudesse enfrentar tudo e a todos. E isso não é verdade. Né? Nós somos vulneráveis, nós somos dependentes. Eu acho que a pandemia tem mostrado para a gente que não adianta só eu estar bem. Todos precisam estar bem. O mundo precisa estar bem. Para que a gente possa ficar bem e voltar eu acho que a gente não vai voltar às nossas vidas, né? É impossível. Sairemos transformados. Sairemos transformados, mas voltar para algo melhor, creio eu, né? Então, eu acho que a grande questão da pandemia é que ela lembra que nós somos mortais, né? Que essa vida nesse corpo físico tem um fim. Né? Mas que a vida não acaba aqui. Isso é o que a biossíntese acredita. A vida vai além do corpo físico, né? E, então, a pandemia traz pra gente que a gente não está no controle, né? E isso, tio, eu acho que é muito legal, porque essa é a mensagem de todas as religiões e filosofias espirituais. A transitoriedade do mundo material. Nós não controlamos as coisas, né? O propósito da vida, as dificuldades que a gente encontra na vida e a morte são os questionamentos que encontram sentido na fé, seja qual fé, qualquer fé, né? Então, no sentido de que a espiritualidade, ao nos convocar a pensar no nosso propósito de vida, né, de que existe algo além da matéria, ela ajuda a gente a trazer um pouco mais de serenidade para essa situação que a gente está vivendo agora, né? Porque é muito difícil para as pessoas, né? O momento está sendo muito difícil. E por isso, né, que é muito importante, aí já pensando mesmo pragmaticamente em dicas e ideias, que a gente se volte para essas práticas espirituais. Nesse momento, principalmente as práticas espirituais privadas, que vai nos permitir contato, como dizia Eunice, né, minha professora querida, que trabalha muito com espiritualidade, com a riqueza interior dos sentimentos mais profundos de cada um, né? Então, que práticas são essas? As práticas de meditação, que nós defendemos bastante na biossíntese, trabalhamos o tempo inteiro com práticas meditativas, práticas de oração, leitura de textos sagrados, entrar em contato virtual com grupos que compartilham as mesmas crenças e valores religiosos ou espirituais, né? Podem ajudar muito a gente a atravessar esse momento. Falar sobre o sentido do que está acontecendo, né? Porque a espiritualidade ajuda a gente a entender que tudo na vida tem um sentido. Né? E ajuda a gente a entender que tudo passa, nada dura para sempre, né? A vida é transitória. E a história da humanidade ela foi recheada de exemplos de doenças, né? A gripe espanhola, a peste negra, de sofrimento e de dor que foram atravessados, né? Então, há pouco tempo a gente vivenciou aí a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tudo de muito difícil que aconteceu, né? Mas a gente atravessou. E assim, nesse contexto, eu queria citar um psiquiatra que eu adoro, que é Viktor Frankl, né? Ele era um psiquiatra judeu que ficou preso no campo de concentração num momento extremamente difícil, né? E ele, dentro do campo de concentração,
Ele começou a construir a logoterapia ou a psicoterapia do sentido da vida. Logo depois ele escreve o livro Em Busca do Sentido da Vida, que eu super indico, acho que é super importante entrar em contato com esse tipo de literatura agora, né? Sim. E ele diz, eu vou ler exatamente o que ele diz: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. No campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro perder o seu controle. Todos os objetivos da vida comum são desfeitos, como agora. Nossa vida foi virada de cabeça para baixo. A única coisa que sobrou é a última liberdade humana. A capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Né? Então ele disse, não está nas suas mãos mudar uma situação que cause dor, como agora. Você sempre pode escolher a atitude com a qual enfrenta esse sofrimento. Né? E isso casa muito com Boadella, porque Boadella traz que diante do trauma, a gente precisa diferenciar fatalidade de destino, né? Fatalidade, ela não é passível de mudança. O que aconteceu, um acidente, um assalto, a gente não pode mudar, né? Mas o destino, ou seja, a que destino, o que é que eu vou destinar o que fizeram comigo, isso depende de mim, né? Então, que escolhas eu estou fazendo? Então, Boadella diz, a gente não pode mudar o passado, os traumas, mas a gente pode mudar as escolhas que a gente faz no presente, né? Então, a gente pode ser vítima ou vitorioso ao trauma. E isso é uma escolha eminentemente pessoal. E eu acredito, né, eu acho que a biossíntese também traz isso, que quanto mais conectados com esse campo 7 da espiritualidade, mais a gente vai conseguir dar sentido a isso. E mais a gente vai conseguir se conectar com ser vitorioso, com atravessar e crescer através da dificuldade, né? Então agora, eu gostaria que cada um de vocês refletissem, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, qual o sentido desse momento da pandemia para vocês. Como eu disse, não por quê. Nós não temos como responder isso, esses são os mistérios da vida, né? Mas para quê? Quais os aprendizados que precisamos ter? O que precisa ou precisava ser transformado para renascer algo novo, né? E também, o que é que te conecta com a vida? Né? Estou sendo vítima ou estou sendo vitorioso a esse momento? O que é que eu estou fazendo? Né? Com essas reflexões, eu não pretendo de forma nenhuma te invalidar ou diminuir os sofrimentos e as dificuldades pelas quais a gente está passando agora. Né? Eu espero apenas ajudar todo mundo que está assistindo a live a perceber que, apesar da gente não ter controle sobre nada, a gente pode escolher como vai lidar com isso. Né? E dessa forma, eu tenho a esperança, e eu vou falar de rompe, que é muito importante, né? De tocar os corações das pessoas que estão me assistindo, no sentido de ajudá-los a dar espaço para escutar as profundezas do seu ser. E assim encontrar os seus recursos transcendentes, sagrados, divinos e espirituais, né? Isso é bacana, você trazendo possibilidades e pontes que a gente pode fazer no meio de uma situação tão difícil, que nos faça crescer, desenvolver, evoluir, né? Eu acho que isso é muito bacana, é muito importante. É poder esse olhar da espiritualidade e ver que essa situação fez a gente ir muito para dentro, fez a gente mudar muito nossa rotina e nossa vida, e a gente poder construir algo importante e fundamental para a gente que nos faça realmente evoluir. Né? Eu acho que isso é bacana você trazendo. Que, inclusive, eu até te colocar, estamos faltando 17 minutos para finalizar, só para você se organizar no tempo. Então, gente, assim, nesse sentido, eu quero, no sentido de instrumentalizar vocês para atravessar esse momento, em contato com a espiritualidade, com os sentimentos profundos de cada um. Eu gostaria de experimentar com vocês um exercício do Healing, que foi uma metodologia sistematizada por Bob Moore, para o desenvolvimento pessoal, uma metodologia de trabalho energético e que foi incorporada à biossíntese, né? E eu quero agradecer muito a Cíntia Sampaio, ela está aqui me assistindo, né? Com a qual eu fiz grupos de healing durante mais de 3 anos e que eu tenho um carinho muito especial porque ela contribuiu para a estruturação dessa prática hoje, tá? Então eu vou pedir que vocês em casa se coloquem na posição sentada, coluna ereta, pés no chão, ou quem não puder, possa sentar no chão sobre os isquios para manter, né, essa coluna, esse canal da essência, né, livre para poder fluir, né? Eu vou pedir, Ti, só que você mostre o desenho rapidamente, né? Porque eu vou precisar do desenho. Do livro Mão de Luz, de Bárbara Brenner, né? Só para vocês terem noção, a gente vai trabalhar com essa borda desse campo energético, né? Então eu vou pedir que vocês lembrem do ponto da individualidade, que é esse ponto acima dessa borda,
né? Esse halo maior em cima da cabeça dessa mulherzinha que está aí. E esse canal da essência, com todos esses chakras, esses centros de energia, e o ponto terra, que fica no meio do caminho entre os seus pés, tá? Então, eu vou pedir só que vocês se lembrem disso enquanto eu vou trazendo a prática para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então, assim, pensando no que a biossíntese diz, né? Que o alinhamento do pensar, do sentido, agir, abre espaço para que a espiritualidade apareça, atue e transforme. A gente vai, todo mundo fechando os olhos, né? E aí eu vou pedir que vocês vão para esse ponto da individualidade. Esse ponto está acima da sua cabeça, do tamanho do seu braço. Então vocês vão visualizar esse ponto, vão fechar os olhos, vão levar sua consciência para esse ponto. Esse é o ponto de cada um. Esse é o ponto da energia singular, pessoal, né? Da história e do propósito de cada um. Respira nesse ponto, dá espaço para ele se expressar. Vai percebendo o quanto ele se liga com aquela borda do campo, aquele campo todo amarelo, né? E é esse o lugar que está livre da neurose, que tem um fluxo livre dos potenciais e dos recursos que a gente traz ao nascer, ao encarnar. E aí, aos pouquinhos, vai trazendo essa energia livre para a área do pensamento, para o centro da sua cabeça, para a sua pineal. Coloca essa luz vinda da individualidade, da sua essência, nessa base importante dos seus pensamentos. Visualiza essa luz se expandindo pelos 2 hemisférios cerebrais, integrando todo o seu cérebro, a sua cabeça. E aos poucos, cada um no seu tempo, você vai permitindo que essa energia espiritual, essa energia curadora, que veio da sua individualidade, passou pela sua pineal, pelo centro da sua cabeça, ela vai descendo pelo canal interno do seu corpo, pela sua coluna, por esse tubo, levando essa luz da essência que está vindo da individualidade para o seu coração, para esse espaço dos nossos sentimentos mais profundos. Permite que essa luz se expanda pelo coração, pelos pulmões. Visualiza ela se expandindo. Respira nesse lugar. Aí você vai descendo com essa luz para o final da sua coluna, para o seu sacro, para o seu osso sacro, e vai deixando que essa luz vinda da sua essência, ela se espalhe por toda a sua pelvis, por esse centro da ação, da vitalidade, dos instintos, da sexualidade. Aos poucos, vai visualizando essa energia descendo por suas pernas, né? Pela parte interna das suas pernas, chegando até o ponto terra, esse ponto que fica no espaço intermediário entre os seus 2 pés. E esse ponto situado, né? Esse ponto de conexão com a terra, com a nossa materialidade, com a nossa vida aqui encarnada, com o nosso processo de enraizamento, né? Imagina que essa energia enraiza como grandes raízes de árvores e vão até o fundo, né? Bem na terra. E respira nesse lugar.
e do ponto terra, aos poucos, vai imaginando mesmo que essa energia que veio da sua essência, ela vai voltando pela lateral do seu campo energético, aquela lateral dourada, amarela, né, do ovo, e que ela vai subindo pela lateral do seu campo devagar, cada um no seu ritmo, e ela vai se abrindo e subindo com a luz até voltar à individualidade novamente. Se visualiza dentro desse grande ovo de luz, desse campo energético curador, espiritual, respira nele. E aos poucos, da espiritualidade pelo canal central, desce novamente para o coração. Ancora essa energia no seu coração. E faz uma pausa aí, nós vamos ficar 2, 3 minutinhos, em silêncio. Faz uma pausa no seu coração, esse lugar de integração, de sintetização da experiência. Relaxa. Aos poucos, nós vamos voltando, abrindo os olhos devagar. Pode se espreguiçar ou mexer o corpo do jeito que for solicitado, né? E aí eu queria escutar feedbacks de vocês. Foi uma prática rápida, infelizmente, né? Temos pouco tempo. Seria importante ficar mais tempo em cada um desses centros para ter uma resposta, mas a ideia era apenas instrumentalizá-los, trazer uma ideia, uma sugestão de um trabalho que pode levar a essa conexão com a essência e que pode ajudá-los nessas perguntas que eu deixei aqui para reflexão, né? Eu queria escutar vocês. Bacana, né? Vamos esperar as pessoas colocarem aqui, né, os comentários. Vou até colocar o meu primeiro, já que eu estou aqui. Foi muito bacana, interessante que você falou sobre integração da vida e que isso significa biossíntese. E a minha sensação foi muito essa, eu fui com essa palavra, integração da vida. Integração quando você fala do corpo, como você colocou, né? Toda essa questão, que me conectei muito com a coluna e o cardíaco, mas também com essa energia que está ao redor, né? Que completa a gente. Eu achei bacana, senti muito isso. Só estou colocando aqui, foi ótimo, que sentiu corpo aquecido, né, como se estivesse mobilizando muita energia, a energia própria. A Natália colocou, a Rita colocou que foi muito bom, a Aline, gratidão pelas partilhas, né, achei bacana isso. Experiência maravilhosa, muito leve, né, alguns comentários. Leveza, esperança e amor, a Líria. É legal, acho que a gente precisa muito disso nesse momento, né? Leveza, esperança e amor, acho que são palavras importantes para esse momento da vida. Sim. Bem-estar. A Raiane colocou sensação de calmaria e proteção. Bacana, acho que proteção. Isso, eu fico muito feliz, né, de escutar, porque eu acho que essas palavras, esses sentimentos, essas sensações,
elas todas dizem respeito à espiritualidade, ao campo 7, né? Esse campo 7, ele é sutil, ele é delicado, né? E ele cura a partir dessa delicadeza, dessa leveza e dessa conexão, né? E ele traz energia física, né? Ele traz paz, ele traz centramento, para que a gente possa enfrentar tudo que a gente está enfrentando agora, né? Isso, inclusive as pessoas colocando, né, Thais, aqui, uma paz muito grande no meu coração, né? A Graciele colocou, né? Senti muita energia, o Thiago colocou também, né? A pausa tranquilizante, a Prisca Cunha colocou, acho que são coisas importantes, realmente, como você está colocando, né? Para esse momento. Eu acho que conectar com a essência é conectar com essas qualidades, né, Thais? A leveza. Isso. E que é muito mais do que o que eu tenho visto por aí nas lives, né? Tem que produzir, tem que ter projetos. Quando a gente fala de propósito da vida, a gente não está falando de uma produção capitalista. A gente está falando de produções com sentido, né? Então não necessariamente tem a ver com ler 30 livros na quarentena, ou com cozinhar muitas comidas, mas de estar conectado com a necessidade interna de cada um de nós, né? Para crescer, para transcender, para poder, depois que sairmos dessa quarentena, podermos estarmos fortalecidos para enfrentar o mundo lá fora, né? Porque vai ser um outro desafio. Um novo desafio, né? Quando tudo isso terminar, a gente poder se reorganizar um novo movimento. É bacana que, para todo mundo que está assistindo, como vai estar gravado, a gente pode aproveitar muito esse momento que você trouxe, Thais, justamente. A gente pode rever, quem não pôde fazer agora, às vezes você está em casa com muita coisa, está com filho, está com a dinâmica de casa que não permite ter a experiência. Vai lá depois no vídeo, experimenta, traz isso para o dia a dia. Eu acho que é bacana também, né? Experimentar mais vezes no dia a dia, que é isso que nos leva a conectar mesmo com essa essência que você está colocando, né, Thais? Essa essência que é a espiritualidade, que é tão forte, né? Nosso grau de interno. E que precisa ser encarnada, né? Ela precisa aparecer num momento como esse mesmo, né? É isso que Boadella traz, que nós precisamos trazer isso para a nossa vida cotidiana, para cada ação, né? Para cada coisa que fazemos, sentimos ou pensamos. E isso é estar inteiro, né? Isso é estar integrado, isso é biossíntese. Isso. Thaís, estamos chegando ao final. Quero agradecer de coração você que é uma amiga que gosto demais, né, de a gente estar aqui junto, falando sobre isso. A gente tem esse momento tão rico de experiência, tanto da tua fala, do teu conhecimento, da tua pesquisa, que as pessoas precisam, né, se interar cada vez mais, assim como a experiência de vivenciar no corpo, vivenciar na alma, todo esse processo de conectar com a essência. Então, agradeço demais a você, Thaís, por esse momento. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Isso também aquece meu coração e tem a ver com a minha alma. Coisa boa. Lembrando a todos, pessoal, vai estar gravado o vídeo. Quem quiser mais informações sobre a biossíntese também, a gente tem todos os centros do Brasil, né? Aqui em São Paulo, na Bahia, a Thaís que é da Bahia, aqui em Natal também. A gente tem, quem quiser informações sobre a biossíntese, entra lá. O vídeo vai estar gravado tanto no Instagram, né? Que fica um dia gravado, como também no nosso canal do YouTube. Então, é para ver e rever várias vezes, não só essa live, as outras lives. E é isso, né? Acho que bacana também que nos torna cada vez mais conectados, né, Thaís? Você aí você é de Salvador, a gente é aqui, e a gente recebendo pessoas também de outros lugares. É bacana, vai fortalecendo também essa ideia de união. Sim, sim. E não tem nada mais da essência do que a cooperação e a união e a compaixão, né? Estamos juntos, todos juntos, atravessando esse momento, né? E se a gente puder ajudar uns aos outros, a experiência com certeza será enriquecedora, né? E de grandes aprendizados para a gente. Principalmente isso, né? Esse momento que está trazendo para a gente é justamente isso. É uma possibilidade da gente se conectar, de a gente estar conectado com as pessoas, mas conosco, dentro desse momento. Né? As pessoas estão colocando coisas bem, bem bacanas, Thaís. Dizendo que é maravilhoso, que está querendo uma segunda parte da sua fala. Acho que agradeço, isso é bacana, né? muito obrigada. Aqui, muito profundo, bonita a sua fala, acho que isso é legal, isso é bacana. O pessoal também agradecendo, muita gratidão, eu também tenho muita gratidão, acho que todo mundo que está escutando tá um pouco com esse sentimento de gratidão por estar sentindo esse momento. Ok, Thaís, é isso, grande abraço, minha amiga, nos vemos por aqui mesmo, nesse momento assim, a distância, até dos cursos a distância que a gente acaba se encontrando também, e vamos lá contribuir para essa união de força, de energia, para que todos consigam
lidar com essa situação. Com certeza. Um abraço e muito obrigada a todos.